Ah, deixa eu ver aqui. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Carlos Henrique. Laura, acho que por um segundo ou dois você apareceu na gravação. Tem algum problema? Não? Você tem que falar aqui, tem que falar no microfone, porque... Não, não tem, não. Tá bom, obrigado. Então, tá? Para quem chegou agora, né? Para quem chegou agora na gravação, né, eu já estou fazendo um resumão da última aula. Vimos que a ação penal se divide em duas, pública e privada. Vimos que a pública, o titular é o Ministério Público, está lá no artigo 129 da Constituição Federal. A pública, ela pode se dividir em duas, incondicionada ou condicionada. O nome da petição inicial penal, quando o Ministério Público é o titular, chama-se denúncia. Então, o nome da petição que o Ministério Público pede a condenação na ação penal pública, ela chama-se denúncia, tá? E na ação penal pública incondicionada, quando você vai para a delegacia, você faz uma notícia-crime, e quando é pública condicionada, você faz na delegacia uma representação, tá? Acho que terminamos aí, né? A gente viu isso na ação penal privada, a gente vai ver direitinho. Se eu não me engano, foi isso que a gente viu, não foi? Muito bem. Então, gente, a gente vai agora dar um passo além, não é? É engraçado que tem algumas pessoas que cometem alguns erros, né? Assim, estávamos à beira do abismo e demos um passo à frente. Não, não, não. Muito bem. Vamos dar um passo à frente, não porque a gente está na feira, mas para avançarmos a matéria com relação à ação penal. Hoje a aula vai ser bem tranquila, talvez até em tempo ela seja menor que as outras, tá? O Vinícius ainda não falou que dia que ele vai querer, vou até mandar mensagem para ele aqui. Já me perguntaram hoje quando é que o Vinícius vai substituir a aula e tal. Aí eu falei, não sei, vou mandar mensagem agora. Falei, opa. Será? Então é o seguinte, meus caros, vamos lá em frente. Tá? Para ficar claro, o que é a representação criminal? Já falei com vocês, não é? Mas vamos falar de novo. A representação criminal é uma manifestação de vontade daquele que foi ofendido. Tá? Então, é uma manifestação de vontade do ofendido. Ou a gente vai ver, tá, quem possa representá-lo. Beleza? E que é a gente vai ver o CADI. E o que essa representação ela faz? Ela tem uma face, né, uma mesma moeda com duas faces. Ela, ao mesmo tempo, condição para que o Estado inicie a persecução penal e, ao mesmo tempo, um pedido, tá, do ofendido para que o Estado haja. Então, é a mesma moeda, tá? Duas faces diferentes, tá? Muito bem. Sem que o Ministério Público, se ele não tiver se o Ministério Público não tiver Código de Processo Penal, se o Ministério Público não tiver essa representação em algum tipo penal, tá? Que a ação penal seja condicionada à representação, vai ser muito interessante, porque vai faltar a condição de prescindibilidade. De procedibilidade, na verdade. Não sei o que eu saiu, não, mas acho que não saiu. Deixa eu pegar uma água aqui. Cadê minha aguinha? A garganta já tá ruim. 95, gente. Cadê aqui? Aqui.
Deixa eu ver aqui qual que é. Deixa eu dar um Ctrl S. 395. Aqui, ó. Pronto, beleza aí. 395. Olha só. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for inepta, quando faltar pressuposto processual, condição para exercício da ação. Tá vendo? Esse é o Código de Processo Penal, gente. Então, o juiz, quando tem uma denúncia, né, ou uma queixa na frente dele, ele pode aceitar ou rejeitar, tá? Na verdade, não é aceitar, o termo técnico é receber, tá? Pode recebê-la ou aceitar, tá? Para vocês entenderem. Ou então rejeitar, não aceitar a denúncia. Por exemplo, manifestamente inepta. Imagina só uma ação que fale que falte, por exemplo, o fato criminoso, né? Vem denunciar e aí chega e narra lá que Chapeuzinho Vermelho estava indo para a casa da vovozinha quando se deparou com uma pessoa que falou para ela pegar um atalho, e era ela, e assim vai. Isso na denúncia. É absurdo, mas pode ocorrer. É inepta. Cadê o fato criminoso real, etc, etc. Muito bem. 2. Faltar pressuposto processal ou condição para exercício da ação penal. E é justamente aqui, tá, que a representação entra, porque sem essa representação falta a condição de procedibilidade. O Ministério Público não pode iniciar a ação penal. O delegado não pode instaurar inquérito, não pode fazer um TCO. Tá? Muito bem. Segundo a doutrina, e eu considero errado isso, tá? Mas até para uma segurança jurídica, que é o que se busca sempre no direito penal. Não é? A doutrina fala que ela não necessita de uma formalidade, mas eu acho que necessita do mínimo de formalidade. Escrito representação e falando, deseja representar contra fulano de tal. Porque às vezes é simplesmente uma notícia crime. Por exemplo, a pessoa foi ameaçada, mas ela não quer mais problema. Não quer que o sujeito seja denunciado. Ela quer só chegar e narrar uma ameaça. Beleza, o que a pessoa faz? Faz um boletim de ocorrência. Continua sendo um boletim de ocorrência. Nunca que será uma representação. Né? No boletim, a não ser que no boletim de ocorrência conste que deseja representar contra fulano de tal, que é diferente. Uma notícia do crime com relação a essa representação. Tá? Tá? Então, perfeito. Requisição do ministro da Justiça, que é que está acontecendo muito aí, o pessoal está xingado muito o Bolsonaro, e o advogado, acho que é o advogado geral, ele está tentando enquadrar essas pessoas na Lei de Segurança Nacional, uma aberração jurídica, né? Que entendo eu ser uma aberração jurídica. Então, na verdade, geralmente são crimes mais contra a honra, injúria, calúnia, pode ser difamação contra o presidente, ok, mas nunca Lei de Segurança Nacional, que é justamente para chegar e fazer o que foi feito em outros países e tudo mais. Tá? Por quê? Deixa eu colocar aqui para vocês, só que agora a gente vai no Código Penal. Estava dando aula aqui de administração pública no quinto. Vamos pegar aqui 138, por exemplo. Opa, cadê? Vamos lá. Ctrl F, 138. Beleza aí. Só se contar uma calúnia, tá? Difamação e a injúria. Muito bem. Nas disposições comuns, nós temos aqui, eu mostrei para vocês na última aula, vamos de novo, as penas combinadas nesse capítulo, causa de aumento de pena. Aumenta-se de 1/3, causa de aumento de pena feita na terceira fase, não é? Pode ir além, inclusive, do máximo legal. Aumenta-se de 1/3 se quaisquer do crime é cometido contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro.
Beleza, então xingam o presidente da República, né, de qualquer coisa feia, né, difamam ele, caluniam o presidente. E aí? Né? A pena aumenta de 1/3, até pela importância dele e tudo mais. Tá? Porém, tá? O que é necessário? Olha aqui. É necessário, aqui, ó, nos crimes previstos nesse só procede mediante queixa, nós vamos ver isso, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, não, aqui, ó, no parágrafo 1, procede mediante requisição do ministro da Justiça, tá? Esse aqui que é o que importa para a gente. Então, o ministro da Justiça precisa requisitar. No caso do inciso 1 do capítulo 141, que a gente acabou de ver, tá? Então, é requisição. Então, significa que o ministro tem que requisitar a instauração da ação penal e tudo mais. Tá? Perfeito? Então, existe, ela pode ser condicionada à representação ou pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça nos casos dos crimes contra a honra. Por exemplo, nós vimos lá, artigo 145, parágrafo único. Deixa eu mostrar para vocês novamente, tá? Aqui no caso de requisição. Engraçado que o parágrafo 1 também fala depois sobre a representação em determinados casos, que contra a honra é um crime muito bom para a gente verificar como é que funciona. Então, alguém xingou o presidente da República de coisas feias, né? Isso não se faz com ninguém. E aí? Será que eu, membro do Ministério Público, posso iniciar uma ação penal contra quem injuriou o presidente da República? Não, se não tiver requisição do ministro da Justiça. Entende? Alguém chegou e ameaçou o Lute. Eu, sendo membro do Ministério Público, eu posso denunciar o sujeito por crime de ameaça? Não, se o Luft não chegar e representar contra quem o ameaçou. Tá? Só para vocês verem como é que funciona esses tipos penais. Ok? Perfeito? Fica claro isso? Beleza, vamos lá. Então, vamos em frente. Eu ia fazer um share, mas acho que não vai precisar. Não. Gente, representação. O sujeito chegou e sofreu uma ameaça. Então, o Lúcio chegou e representou. Mas, puxa vida, depois a gente se reconciliou, nossa amizade, não é? E tudo mais. Como é que fica isso? Meus caros, vamos lá no artigo 102. É possível, mas não em qualquer hora, vou colocar aqui isso, que a pessoa se retrate. Tá? Mas como? Tá? A representação pode ser retratável antes de oferecida a denúncia, mas não depois. Tá? Ou seja, enquanto estiver na fase policial, beleza. Enquanto o Ministério Público estiver fazendo a sua denúncia, pode retratar? Pode. Pode ir lá falar, não desejo continuar. Desejo retirar essa representação. Muito bem. O Ministério Público imprimiu a denúncia. Ainda dá para chegar e o Lúcio chegar e voltar atrás na vontade dele inicial? Ainda assim. Porém, a partir do momento em que protocolar, aliás, distribuir, melhor dizendo, né? Mas só para vocês entenderem. Protocolar, distribuir, não é? A denúncia, a partir desse momento, Lúcio, sinto muito. Mas a sua representação você não pode voltar atrás nela, tá? Aí ela se trata... Professor, você pode repetir, por favor? Que o meu travou aqui. Retratável, A claro. última coisa que você estava falando. Tranquilo. A gente está falando da possibilidade de se retratar, ou seja, voltar atrás com relação à sua vontade de
representar contra alguém quando a ação penal for pública, condicionada à representação. Pode, pode. Até que momento? Até o momento disse que a ação penal for oferecida, ou seja, ela for distribuída, em que ela for, a inicial for protocolada lá como distribuída, que é a partir do momento do protocolo que ela está distribuída. Até um segundo antes é possível retratar. Até um segundo antes. Porém, no segundo em que ela for distribuída, não é? Em que ela for oferecida, né, palavras do código, aí sinto muito, não pode voltar atrás. Aí ela se torna irretratável. Puxa vida, mas depois os dois ficaram os melhores amigos. Sinto muito. E aí, então, aí é o problema da ação penal pública incondicionada. Às vezes, na ação penal pública incondicionada, você não quer que o processo exista, inclusive. Mas o Ministério Público chega e fala: vítima, estou nem aí. A ação penal é pública incondicionada. Você é meramente um objeto da ação. Eu não estou nem aí para a sua vontade. E isso daí, meus caros, causa muitos problemas, às vezes, à vítima. Tá? Nós vamos ver isso no 5º período. Mas eu já posso falar com vocês. Na ação penal, nos crimes contra a dignidade sexual, crimes de estupro, né? Dentre outros, hoje em dia a ação penal é pública, incondicionada. E aí vocês vão falar assim, tipo, poxa, professor, mas é lógico. Você quer que o estuprador chegue e fique solto? Beleza, é uma boa pergunta, mas tem uma outra. Será que a vítima quer reviver tudo que ela passou? Essa tem que ser a primeira pergunta. Imagine só você sofrendo uma violência, né? Eu não acredito nessas coisas, não, mas vamos bater 3 vezes na madeira, ou no compensado, no caso aqui. Não é? Muito bem. Você sofreu um crime sexual terrível. Beleza. Você não quer reviver aquilo. Imagine só o Ministério Público falando, o delegado falando, não quero nada, eu quero esquecer isso. O delegado fala, azar o seu. Você tem que, já a partir desse momento, você é vítima. Sendo vítima de uma ação penal pública incondicionada, você se torna objeto da persecução penal. Eu não quero saber o que você quer ou não. Sua vontade não interessa. Então, por favor, me conte e me narre tudo o que aconteceu, com detalhes. Mas eu não quero, azar o seu. Mas eu não quero. Tô nem aí. Então você narra para o delegado tudo o que aconteceu, sem querer. E então, quando você estiver lá, mais tranquilo, esquecendo do fato, talvez não esquecendo, mas a cicatriz fechando, né? Eu, por exemplo, operei aqui, o rim no frio sempre dói, mas já está fechado, está cicatrizado e tudo mais, que bom. Dizem que joelho é a mesma coisa, né? No inverno dói mais. Beleza. Então, nós temos que tá lá cicatrizando, não é? Tá doendo menos, você tá lembrando menos do fato e tal. Mas vem lá o oficial de justiça na sua porta, toca lá 3 vezes e fala: fulano de tal, ou fulana de tal, vítima do crime sexual. É você? É. Você tem audiência no dia tal para você falar para o juiz e para o promotor tudo o que aconteceu. Adivinha o que acontece? É como se rasgasse aquela cicatriz que estivesse fechando. Não é? E isso daí foi inovação agora. Não é? A vítima não pode mais escolher. E no pior, né, não se esqueça que, mesmo sendo vítima, a pessoa pode ser, por falta de provas, inocentada. E aí chega uma sentença de absolvição. Ou chega a sentença de condenação que lembra de novo a pessoa. E aí vai. Tá?
Então, a ação penal condicionada, e era antigamente condicionada, na verdade, os crimes sexuais. Primeiro, a ação penal era privada, que era estranho. Não para a época, né? Depois ficou condicionada a representação, que eu considero certo. A vítima quer, ok, ela chega e autoriza o Estado e pede ao Estado o início da persecução penal. Os nossos legisladores mudaram. Querendo resolver um problema, criaram outro um pouco maior, de que coloca a vítima como objeto. Entendem? Muito bem. Então, na ação penal pública condicionada, a representação pode ser tirada, por assim dizer. Pode ser retratada, tá? Até o oferecimento da denúncia. Ficou claro? Espero que sim. Tá? Muito bem. Tá? Tem uma coisa que é muito interessante eu falar para vocês, e aí nós vamos ver de novo o Código de Processo Penal. Cadê ele aqui? Tá aqui. Lembra que eu coloquei aqui, ó, o artigo 395. A denúncia será rejeitada. Lembra que eu falei que o juiz pode ser... Aqui, ó. Oferecida a denúncia, o juiz, se não rejeitar, vai recebê-la. Vocês vão aprender. Isso aí chama-se procedimento. Tá? Ou seja, o que acontece dentro do processo? Tem uma lei falando, ó, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, aqui, ó. No procedimento ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, ó, se o juiz não rejeitar, vai recebê-la. Então, é o seguinte, a retratação até o oferecimento. Tá? Não é quando o juiz recebe. Significa, a partir do momento em que é distribuída a denúncia ou queixa. A partir do momento, para ficar claro, do protocolo em que a denúncia chega. Tá? Podemos avançar? Sim. Então, muito bem. Qual que é o prazo? Tá? Qual que é o prazo para se oferecer o direito de queixa de representação? Tá? Qual que é o prazo, Filó? O prazo é de 6 meses, tá? O prazo é de, em geral, tá? 6 meses. Mas calma. Do data do fato? Pode ser que sim. Mas pode ser que não. De 6 meses contado do dia em que a vítima soube quem é o autor do crime. Tá? Então, do prazo em que o autor chega e fica sabendo quem é. E a gente vai ver, tá? Na ação penal pública, tá? Que é a ação, na verdade, na ação penal privada subsidiária da pública, no prazo para o... que é no prazo lá, o mesmo prazo que da ação privada subsidiária da pública também. Mas, em geral, 6 meses. E quando a gente for ver a ação penal privada, vou te mostrar também um outro prazo. Fechou? Então, 6 meses a contar da data em que se sabe quem é o autor do fato. Ah, Filã, me explica que eu não entendi. Como assim, da data que sabe quem é o autor do fato? Imagine o seguinte, você está na internet tranquilo. Sei lá, Bolsonaro e tal, e gosta do Bolsonaro. De repente, aparece lá o PT Forever e te ameaça. Olha, se você continuar chegando e falando bem do Bolsonaro, eu te mato, ok? Isso é um crime de ameaça. E então, muito bem, você fala o seguinte, puxa vida, estão me ameaçando, eu quero representar contra quem me ameaçou. Mas quem que é que chegou e fez o crime de ameaça? PT Forever. E quem que é o PT Forever? Eu não sei. Mas eu sei que é o PT Forever. É quem está lá atrás, é a pessoa que está atrás daquele nickname. Né?
E aí, então, o que se deve fazer? Deve-se levar o fato até o delegado para que o delegado descubra. O delegado foi ameaçado. Por quem? Pelo PT Forever. Descubra, por favor, quem é. E aí o delegado vai fazer o quê? Investigações, descobrindo quem que é. Tá? Ao descobrir quem é, aí sim começa a iniciar o prazo para a representação, que é de 6 meses. Ficou perfeito? Entenderam direitinho? Muito bem. Tá? Passado esses 6 meses, tá? Existe uma palavra que é muito legal, não sei se vocês conhecem, que chama decadência. Ah, Filório, você está falando do meu cruzeiro, né? Não, é outra coisa, é decadência e não decadente. Vamos lá. O que é a decadência? Brincadeirinha, viu, gente? Mas é sério. O que é a decadência? Decadência, tá? É a perda do direito de oferecer a representação ou a perda do direito de oferecer a queixa, tá? Por que existe essa perda? Porque a pessoa não exerceu esse direito no prazo legal, tá? Ou seja, a decadência atinge o direito de ação, tá? A decadência atinge o direito de ação, tá? Por quê? Porque senão você imagina só, o caso me ameaça, aí eu falo assim, ó, caso, negócio é o seguinte, caso Henrique, negócio é o seguinte, você chegou e me ameaçou. Eu tenho 6 meses, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando a gente tiver 80 anos, eu 80 e você 60, aí eu chego e falo assim, Carlos Henrique, você toma cuidado, que você lembra que você me ameaçou lá em 2021, né? A gente já está em 2080, né? Tem lógica disso? Não. Eu sou diferente, etc. Justamente para quê? Para que o direito de representação não se torne um direito de ameaça contra alguém. Tá? Perfeito? É uma limitação temporal. Eita! Temporal para que esse direito de punir, não é? De se perseguir, não se eternize. Tá? Filó, tem jeito de chegar e ampliar esse prazo? Não. O prazo é fatal. Improrrogável. Tá? Tem uma palavrinha de jeito também, peremptório. Tá? Ou seja, não se interrompe de maneira nenhuma e não se prorroga de maneira nenhuma. Tá? Nem mesmo pela instauração de inquérito policial. Tá? Ok? Muito bem. O prazo para oferecimento da queixa-crime, tá? É o mesmo prazo, quando a ação for privada, não é? É o mesmo prazo, a gente vai ver. É o mesmo prazo da representação, só para vocês saberem. Tá? Ok? Beleza? Oi. Diga. Não? Podemos avançar? Tá. Então, beleza. Vamos ver, então, agora a queixa-crime, propriamente dita, tá? Deixa eu pegar aqui. Fazer um share com vocês aqui. É melhor eu falar. Não, já falei já sobre a ação penal privada, né? Ou não? Personalíssima, etc. ou não? Não? Tá. Então eu não falei mesmo não. Então vamos lá falar agora sobre ação penal privada, tá? Na ação penal privada, nós temos o seguinte, e aí eu vou fazer com vocês um desenhozinho também. A ação penal privada, atenção, ela é feita sempre através de uma petição. Cadê não? Whiteboard aqui. Através de uma petição
que se chama... Cadê? Que texto? Deixa eu colocar vocês aqui para cima. Aqui. Queixa-crime. Quando a ação penal for privada, tá? O nome da petição inicial será queixa ou queixa-crime, tá? E o titular é a vítima e o CADI que nós vamos ver. Mas no primeiro momento é a própria vítima, tá? Vamos colocar assim em geral. Então, na ação penal privada, o titular da ação penal é a própria vítima. O que significa isso, Filó? Significa o seguinte: você foi injuriado, você foi caluniada, você foi difamada, não defamada, por favor, difamada. Põe. Que vem de difamação. Fui. Então vou na delegacia. Não vai, não adianta. Você sabe quem foi? Eu sei. Foi fulano de tal. Então não adianta ir na delegacia. O que eu faço então? Contrate um advogado penalista. Porque o advogado penalista é que vai fazer a queixa-crime. Entendem? Ele vai tocar a queixa-crime. Ficou perfeito? Tá? Então ele vai fazer uma petição chamada queixa-crime, tá? E que vai processar. E o Ministério Público nada. O Ministério Público nada tem a ver, é ilegítimo para figurar no polo ativo de qualquer ação privada, tá? E quais são os tipos de ação penal privada? A primeira chama-se ação penal privada. Isso é uma construção doutrinária, tá? É uma construção doutrinária. Mas vou colocar aqui. Deixa eu até colocar isso aqui diferente. Select. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. No meio, para vocês saberem que queixa-crime é uma petição, você não vai confundir com... a primeira é exclusiva, que chama. Ação penal privada exclusiva. Construção doutrinária, tá? E o que diabo é esta ação penal privada exclusiva? Tá? Significa que o ofendido, tá? Primeiro, por que existe a ação penal privada? Porque o legislador entendeu que caberia somente à vítima exercer esse direito. Não o Ministério Público, porque senão poderia ser o Ministério Público funcionando como alguma coisa para interesse muito particular e não de toda a sociedade. Por exemplo, olha só, imagina só se a ação penal fosse pública e incondicionada. Eu e o Carlos Henrique estamos lá bebendo uma cerveja, tranquilo, falando de futebol. Aí eu chego, ele está lá bebendo, tranquilo, etc. Tá vendo futebol. Aí eu chego e ele fala: e aí, seu viado? Beleza, filó? Tal. Não é que nem homem, né? Homem, quando gosta do outro, xinga, né? Falando oi. Muito bem. Imagina só se tem um promotor do lado que fala: caramba, chamou o outro de viado. Isso daí é uma injúria. Esteja preso. Entendem? Então, para os crimes contra a honra, por exemplo, a ação penal é privada. Tá? Então, fala o seguinte: olha, chamar o outro de coisa feia é muito feio mesmo, tem que ser um crime. Ok. Mas, se o sujeito quiser iniciar a persecução penal, que contrate um advogado. Tá? Então, atribui, tá, na exclusiva, o direito privativo de promover essa ação penal. Perfeito? Evitando, inclusive, que... como é que eu vou dizer? A própria sociedade, né, através do Ministério Público, do delegado, etc., entrem na vida privada da vítima.
que não tem nada a ver. Poxa, eu não queria, etc, etc. Para quê? Porque, meus caros, ser vítima não é fácil na hora da infração penal e muito menos depois. Histórias reais que já aconteceram no escritório muitas vezes. Senhoras, senhorinhas, sabe aquelas senhorinhas bonitinhas, etc, etc, ofendidas porque o vizinho xingou e tal, não sei o que lá. Muitas vão lá no escritório para fazer uma queixa-crime contra o vizinho, porque se sentem extremamente ofendidas. A honra estava ofendida. Poxa, me xingou. Aí você fala o seguinte, ó, legal, faz contrato e tal, maravilha. Aí você inicia, olha, vamos fazer a petição. Tá. Me fale o fato. Aí a vítima chega e fala. Então, no dia tal, tantas horas, não sei o que lá, fulano de tal falou muitas palavras feias para mim. Entendi. Quais são essas palavras feias? Ah, palavras muito feias. Já teve diálogo desse jeito, eu tô falando sério. Mas que palavras feias? Ah, não, muitas palavras feias. Eu não tenho nem coragem de repetir. Aí você fala. Mas é necessário. Não, mas eu não tenho, não vou falar o que eles falaram, não. Mas você tem, porque senão não tem jeito. Eu tenho que escrever na petição o que a pessoa falou. O juiz vê que o que falou é feio, e aí tem algumas pessoas que ali desistem de intentar a ação penal. Porque só de lembrar e começa a chorar. Eles não querem ter isso. Né? Outras não tem problema nenhum. Ah, não, falou isso. Mas isso é do íntimo de cada um. Qual que está certo e qual que está errado? Não dá, cara. Não dá nem para escrever também, não. Não é só de lembrar, já causa uma dor irreparável. Tá? Irreparável. Na pessoa. E lembrar é como se vivesse de novo. É recordar, né? Traz de novo ao coração. Não é? Tem pessoas mais sensíveis, tem outras menos a essas coisas. Depende de cada um. Né? Né? Então, nessa ação penal exclusiva, tá? Fica apenas a cargo do ofendido o direito de exercer essa ação. Porém, tá? Existe também a ação penal privada, e aí vamos colocar que é personalíssima. Tá? Cadê, gente? Estou conseguindo. Aqui. Aí. Exclusiva. E agora temos como eu disse para vocês, a personalíssima. Muito bem. Que é? Qual que é a diferença da exclusiva para personalíssima? Gente, enquanto a personalíssima, né? Somente o ofendido pode intentá-la, tá? Falecendo esse, os sucessores não podem tentar, tá? Na exclusiva dá, tá? Na exclusiva o CADI já pode, tá? Então, e o que é esse CADI, Filó? Vamos lá, porque é uma sigla para facilitar vocês a recordarem, tá? Olha aqui, que legal. Já vimos aqui, né? Já começamos a ver. A ação penal pública, salvo quando expressamente declarado, já vimos. É promovido pelo MP, dependendo da lei, já vimos. A ação de iniciativa privada aqui, ó. É promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem qualidade para representá-lo, tá? Aqui, ó, no caso de morte do ofendido ou ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa, de prosseguir na ação, passa ao CADI. O que é o CADI? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, para a prova da ordem, para vocês nunca esquecerem, tá? Quando a ação penal, né, não for na ação penal
o CADI pode chegar e substituir, tá? Tá bem? Então, para deixar claro para vocês, como diz não é? Na de cima, na exclusiva, então. Exclusiva, a vítima pode chegar e só a vítima pode chegar e tentar. Se ela falecer, o CADI chega e entra. Na personalíssima, também só a vítima pode intentar. Mas ele falecendo, o CADI não pode chegar. Extingue-se a punibilidade. Poxa, Filó, mas isso significa que, então, se alguém estiver respondendo uma ação penal que ela seja personalíssima, o CADI não pode continuar, não. O que acontece? Acaba a ação penal. Ninguém pode continuar a ação penal, não. Ah, mas então é só matar a vítima, né? Ela só torna a vítima 2 vezes? Mas aí a pessoa possivelmente vai responder por homicídio, né? E não, né? Pela pena da própria ação penal privada não cabe, tá? Então, ficar claro, então, na personalíssima, o parágrafo 4º não se aplica, ou seja, falecendo, sendo declarado ausente, termina a ação penal. Existe extinção da punibilidade. Tá? Mais uma, gente. Na a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos ver lá de voltar para o nosso quadro branco. Ação penal agora está respondendo bem. Porque eu não uso o mouse, eu só uso aquele mouse do notebook, às vezes falha, é uma desgrama. Exclusiva personalista subsidiária da pública. Muito bem. Que diabo é a ação penal privada subsidiária da pública? Seguinte, vamos lá. Imaginem só você é vítima de um crime cuja ação penal é pública, ok? Beleza. O delegado chega e começa a investigação. Tá? E aí investiga e já dá todos os elementos para o Ministério Público oferecer denúncia. O Ministério Público recebe todo o inquérito policial do delegado, só que ele vê, olha só, gente, que legal, esse inquérito é do Zezinho. Em vez dele denunciar o Zezinho, que é amigo dele, o que ele faz? Faz assim, ó, coloca embaixo da pilha. Aquela pilha que nunca abaixa, sabe? Coloca no último lá. Poxa, mas você é vítima. E o Ministério Público fala, peraí. E o Ministério Público, né, tem prazo definido. Geralmente 15 dias se solto, o réu, 5 dias se preso. Tem prazo para oferecer denúncia, para denunciar a pessoa. Só que ele não quer. É o Zezinho, amigo dele. Não quero. Tá aqui, ó. E aí o que acontece? Tá? Nesse caso, em que existe inércia do Ministério Público para exercer seu poder dever de denunciar alguém, tendo todos os elementos ali, não é? O que acontece? A vítima pode chegar, por causa dessa inércia, e oferecer o quê? Iniciar a ação penal através de uma queixa-crime. Então, o que acontece, na verdade, é a vítima substituindo, né, o Ministério Público, substituindo o Ministério Público com essa queixa-crime na denúncia. Tá? Olha só que interessante. Então, não é? Só que lembre-se, ele só pode existir
Só pode ocorrer a ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, no caso de inércia do Ministério Público. No caso de inércia do Ministério Público. Tá? Ah, Filó, quer dizer que então a ação penal é pública, mas ela, por causa da inércia, se transforma em privada? Não. Ela continua pública. Mas por causa da inércia, você pode chegar e contratar um advogado para ele fazer uma queixa-crime por causa dessa inércia do Ministério Público. Né? A natureza da ação continua pública. Tá? E por ser pública, né, o querelante ele não pode desistir, não pode renunciar, não pode perdoar, não pode dar ensejo à preempção, nem nada. Tá? Ah, Filó, existindo essa ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público pode fazer alguma coisa? Pode. Ele pode, por exemplo, aditar a denúncia, pode oferecer uma denúncia substitutiva, pode requerer diligências, pode produzir provas, pode recorrer, tá? E o mais legal é se o querelante, que assim é que chama-se, tá? Quem chega e faz uma queixa, querelante, tá? E quem ou depois eu vou mostrar, vou fazer um quadro branco só com isso. Então, se o querelante ele for negligente, ou seja, a vítima, né, o advogado da vítima, for negligente, não tocar para frente a ação penal, o Ministério Público pode retomar o prosseguimento da ação. Tá? Isso daí está lá no Código de Processo Penal. Vou pegar aqui o Código de Processo Penal. Está aqui. No artigo... esse aqui é o 28. Aqui, ó. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não foi intentada no prazo legal. Cabendo ao Ministério Público editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, atenção, no caso de negligência do querelante, retomar a ação com parte principal. Legal. Então, nós chegamos e aprendemos, então, que existem essas três ações, esses três tipos de ações privadas. Tá legal, mas eu não entendi esse negócio de querelante e querelado. Beleza. Vamos lá. Como é que eu faço aqui para limpar? Deixa eu ver, erasure. Tem jeito de limpar. Deixa eu ver se tem jeito de... Ah, tem aqui, clear. All drawings. Beleza. Olha aqui, começando de novo. Meus caros, para ficar claro, como é que funciona? Vou colocar assim de vítima, barra, para vocês entenderem. Vítima de um lado e do outro lado. Autor. Vou colocar o criminoso, para vocês entenderem. Tá? Tudo bem. Só para vocês entenderem, tá? Por favor. Sem nada técnica demais. Vítima. Quando a ação penal for pública e incondicionada, a vítima vai fazer o quê? Ela vai ser a noticiante. E o criminoso? Noticiado. Quando a ação penal for pública condicionada, representante. E o criminoso vai ser chamado de representado.
Quando a ação for pública condicionada, querelante. Ô, Filó, aí seria condicionado ou incondicionado? Agora, ó, incondicionada noticiante noticiado, que é notícia crime, lembra? Se faz na delegacia, tá? Então, para ficar claro, o que é uma notícia crime que se faz na delegacia, beleza? Beleza. Representante representado, o que você vai fazer uma representação contra a pessoa. Querelante, aí você faz uma o quê? Uma queixa, crime, e por falar agora, vou falar agora em seguida, que é muito importante, tá? Querelante, querelado, tá? Não, mas só para me entender, o primeiro é condicionado, o Aqui, segundo... não, noticiante, noticiado é incondicionado. Ah, tá. É condicionado à representação, representante, representado. Tá? Quando for queixa-crime, querelante, querelado. Também pode chamar, nesse caso do querelante, querelado, autor, réu, ou ré, né? Autor, réu e querelante, querelado, autor e réu e requerente, requerido. E a última seria a privada subsidiária do público. Não. Querelante. Aqui, querelante, autor e requerente, querelado, réu e requerido, tudo privada, independentemente do que for. Tá. Tá? É só porque... Mas Professor, volta no quadro rapidinho, por favor. volto. Acostumem-se a falar querelante, querelado, tá? Porque prova da ordem, vocês vão, tá? Mas saibam que quando vocês já forem advogados, vocês podem usar autor, réu, requerente, requerido, querelante, querelado, mas acostumem-se com a palavra querelante e acostumem-se com a palavra querelado quando a ação penal for privada, por favor. Tá? Pode tirar, obrigada. De nada. Ficou perfeito? Entenderam direitinho como é que chama os nomes? Agora para vocês nunca mais esquecerem, não é? Então, terminamos a ação penal privada? Não, ainda não. Vamos lá. Porque a gente ainda tem para falar algumas coisinhas. Tá? O prazo, tanto para ação privada quanto para você exercer ação privada. Eu tenho que falar uma coisa antes. Meus caros, vocês viram que queixa é o nome da petição inicial quando a ação é privada, não é? Queixa ou queixa-crime. Então, por favor, a partir de hoje, é que nem o de menor. Ninguém vai dar queixa na delegacia, ninguém vai dar queixa no Ministério Público, ninguém vai dar queixa em lugar nenhum. Queixa, você chega e distribui para o juiz, que é o nome da sua petição quando você chegar e fizer uma petição em que você queira a punição quando a ação penal for privada. Tá? Queixa nunca na delegacia, queixa nunca no Ministério Público. Filó, por que você está falando isso? Porque eu já vi várias pessoas fazerem queixa na delegacia. Imaginem só, não é? Oi, tudo bom? Vim aqui fazer uma queixa por injúria e entrega para o delegado. O delegado vai chegar, colocar no lixo. Uma queixa no Ministério Público. O Ministério Público vai chegar, falar para deixar, jogar no lixo. Porque, que nem queixa é uma petição inicial e ela é direcionada ao juiz, como toda petição inicial.
Ok? Ficou claro isso? Tá? Então, de menor, não. Fazer uma queixa na delegacia, não. Ah, eu vou fazer uma denúncia de você na delegacia. Não vai nunca. Tá? Não vai. Tá? Todos esses termos agora são técnicos. Tá? É notícia-crime quando a ação penal... Você vai fazer uma notícia-crime quando a ação penal for pública incondicionada. Você vai fazer a representação quando a ação penal for pública condicionada à representação. E você vai fazer pro juiz uma queixa-crime quando a ação penal for privada. Ficou claríssimo isso? Sim ou não? Sim? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Meus caros, eu ainda tenho algumas coisas para falar com vocês, mas eu acho que foi pesada a aula de hoje. Muita informação. Vocês concordam ou não? Podemos seguir. Porque eu não quero correr com essa matéria. A ação penal, lembra que eu falei com vocês? É uma matéria muito importante que vai acompanhar vocês. De hoje, né, nesse período, no próximo, até o 10º período. E eu quero que vocês aprendam bem, de forma tranquila. Podemos dar um tempo, então? E terminar amanhã? Já tá bom, então. Então tá. Então, meus caros, releiam isso. Tá? Se ficar alguma coisa nebulosa, cheguem e falem na próxima aula, falando não entendi isso, etc. Porque isso aqui é uma matéria mista. Envolve tanto direito, quanto direito penal, quanto direito processual penal. E tem que ficar clarinho, tá? Como água límpida lá de Morro de São Paulo. Tá? Se ninguém tem mais nada, beijo do gordo. Até amanhã. Não é? E que a força esteja com vocês. Fui. E não sextou nem quintou, não. Vão dormir. Eu vou trabalhar. Mas, porque dar aula não é trabalho, né? Filó, você só dá aula, trabalha também. Não, só... Né? Beijo pra vocês. Fui. Tchau.